Olá, bom dia. O nosso grupo é o grupo 12. Nosso assunto é sobre as novas formas de criminalidade moderna, crimes contra a raça e dignidade sexual. Nosso grupo é composto pela Ana Júlia, pelo Leonardo e por mim, que sou a Vitória. O primeiro assunto é sobre crimes contra a raça ou então crimes de ódio racial, que são atos ilícitos motivados por preconceito, ódio ou discriminação racial. As formas são formas verbais, intimidação, violência física e assassinato. Historicamente, as teorias raciais, como as de Nina Rodrigues, justificavam a inferência de certos. A Lei Afonso foi o primeiro marco legal no Brasil contra a discriminação racial, porém com penas muito leves. A Lei de Imprensa controla abusos de liberdade de expressão, criminalizando preconceito. A Instituição de 1988 marcou um avanço ao tratar o racismo como crime inafiançável e imprescritível. Aqui a gente fala um pouco sobre a Lei Afonso, que ela foi conhecida como a Lei Afonso Arinos, incluiu no ordenamento jurídico brasileiro contravenções penais relativas a atos resultantes de preconceito de raça e cor. A lei visava combater a discriminação racial, alinhando-se às disposições da Constituição Federal e aos acordos internacionais dos quais o Brasil era signatário. A Lei Afonso Arinos, foi pioneira na tipificação de crimes raciais no Brasil, embora as infrações fossem consideradas contravenções penais com penas simbólicas e brandas, geralmente não ultrapassando de 1 ano de prisão simples ou multa. Bom dia, me chamo Leonardo e agora eu vou apresentar para vocês a Lei de Caô, que foi um marco importante onde criminaliza uma ampla gama de atos discriminatórios contra a raça. Também há a Lei 9.459 de 1997, que altera os artigos 1º e 20 da Lei de Caô, que amplia a legislação e que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, incluindo também a discriminação por etnia, religião. Em 2010, também foi sancionado o Estatuto da Igualdade Racial, onde garante a igualdade de oportunidades para a população negra e define a discriminação racial, estabelecendo políticas para combater as desigualdades. E o Código Penal também inclui artigos específicos para criminalizar a redução à condição análoga a escravo, o artigo 149, e a imposição de penas para aqueles que impedem o exercício de direitos políticos com base na discriminação racial, artigo 359. Bom, pessoal, bom dia. Eu me chamo Ana Júlia e eu vou falar um pouco hoje sobre os crimes contra a dignidade sexual. A Lei 2015 de 2009 traz os principais crimes, que são o estupro, o assédio sexual, a exploração sexual e o tráfico de pessoas. Mas, majoritariamente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma grande demanda de estupro e assédio sexual. Tratam-se de crimes comuns, porque não requerem nenhuma qualidade especial, seja do sujeito ativo ou passivo do crime. É um crime doloso, porque é um crime voluntário. E é um crime comissivo, porque aquele agente que pratica o crime, ele age de forma positiva, por meio de uma ação e não de uma omissão. O assédio sexual, ele está definido no Código Penal como constranger alguém com conotação sexual, especialmente no ambiente de trabalho, elencado lá no artigo 216A, e a pena começa de 1 a 2 anos. Já o de vulnerável, que é o crime mais comum aqui no Rio Grande do Sul, ele começa tendo
lá no código como ato sexual ou libidinoso com menores de 14 anos ou pessoas incapazes de consentir. A gente vai encontrar esse crime lá no 217A do Código Penal e a pena ela é um pouco mais alta, ela começa de 8 a 30 anos. Só queria ressaltar aqui que, enfim, por questões a gente não conseguiu colocar, que, na verdade, os crimes começam lá no estupro, no 213, como constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ela pratique outro ato libidinoso. A pena começa de 6 anos e pode ir até 10 anos. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o consentimento e a proteção legal, que seria que há um debate acerca no mundo jurídico sobre a idade que seria considerada capaz de consentir. No entanto, a legislação ela abarca a questão de proteger menores de 14 anos, presumindo que a violência em qualquer ato sexual com essa faixa etária. Como eu já havia falado, está no 217A do Código Penal e a pena começa de 8 anos a 30 anos, dependendo das circunstâncias. Esses crimes é muito comum ocorrerem em situações em que há padrastos, há avós, né? Normalmente, esses crimes são cometidos no ambiente familiar. É muito incomum que esses crimes não sejam cometidos no ambiente familiar. Outra situação também que é bem comum é algum tipo de professor, de alguma atividade extracurricular que a criança possa ter, mas majoritariamente são avós, padrastos, em algumas situações bem específicas e bem sensíveis, a gente tem também o auxílio das mães, o auxílio das avós, que por vezes sabem, mas fingem que não estão vendo aquela situação. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os aspectos jurídicos e a jurisprudência. O STF e o STJ consideram estupro, de qualquer forma, como crime hediondo. Eles visam a proteção do menor, prevenindo traumas e garantir a liberdade sexual futura. É uma ação que pode ser condicionada ou incondicionada, conforme o caso. Uma coisa muito importante é que a jurisprudência atual ela considera o estupro um crime de forma simples, com violência presumida, como crime hediondo e o assédio por intimidação. A lei protege a dignidade sexual e a liberdade dos indivíduos, especialmente das crianças e adolescentes, visando prevenir traumas psicológicos decorrentes de atividades sexuais precoces. A ação penal nesses crimes geralmente é pública e incondicionada à representação da vítima, exceto em caso de lesões graves ou morte, onde a ação é pública e incondicionada. Importante também frisar que esses crimes, eles só o fato de ter a intenção de já caracteriza o crime, né? Não precisa necessariamente ter a penetração de fato. O entendimento é que se ele teve a intenção, o crime já ocorreu. Então é isso, pessoal. A gente gostaria de agradecer o tempo de vocês.